Já sentiste aquele estalo seco e assustador vindo do tablier quando o teu carro fica estacionado ao sol numa daquelas tardes escaldantes de agosto no Alentejo? Ou pior ainda, já tiveste o dissabor de ver o teu carro ser chumbado na inspeção periódica obrigatória, a nossa velha conhecida IPO, simplesmente porque as ópticas dianteiras pareciam ter cataratas e não iluminavam absolutamente nada? Hoje vamos falar de detalhes que a maioria das oficinas esconde a 7 chaves. Vamos abordar aqueles pequenos problemas que parecem o fim do mundo e que te fariam gastar o orçamento das férias, mas que afinal podem ser resolvidos na tua própria garagem com coisas que provavelmente já tens em casa. Esquece as idas desnecessárias ao mecânico por cada barulho ou risco. Pega numa bebida, senta-te confortavelmente e vamos falar de mecânica real e de soluções práticas que funcionam na vida real. O sol é o maior inimigo dos plásticos interiores. A exposição contínua aos raios ultravioleta e ao calor extremo dentro do habitáculo faz com que os óleos essenciais dos polímeros evaporem lentamente. O resultado? O plástico perde a sua flexibilidade natural, fica ressequido, começa a ranger em cada buraco da estrada e, de repente, surge uma fenda enorme a meio do painel. A reação instintiva de qualquer condutor é correr para o supermercado mais próximo e comprar um daqueles sprays de silicone super brilhantes. Erro crasso. Esses produtos deixam uma camada gordurosa que não só reflete a luz do sol diretamente no para-brisas, encandeando-te durante a condução, como também acabam por atrair todo o tipo de pó, criando uma pasta nojenta a longo prazo. A solução para nutrir o plástico não está na secção automóvel, mas sim na tua cozinha. Azeite. Sim, ouviste bem, o nosso bom e velho azeite. Deita apenas uma gota minúscula num pano de microfibras bem limpo. Nunca, em circunstância alguma, deites o óleo diretamente no plástico. Massaja a superfície afetada suavemente, como se estivesses a aplicar um hidratante. O objetivo não é deixar a peça a brilhar, mas sim devolver-lhe a profundidade da cor e a elasticidade perdida. Depois de espalhar bem, pega num pano seco e limpa todo o excesso imediatamente. Se fizeres isto corretamente, não fica qualquer resíduo gorduroso, apenas um tablier com aspecto de novo. Isto é uma manutenção preventiva que te pode salvar de uma fatura dolorosa que varia entre os 800 e os 1.900 euros numa oficina especializada só para trocar a peça inteira. Mas antes de avançarmos para o próximo segredo de garagem, e porque sei que gostas de manter o teu carro impecável sem gastar fortunas, clica no botão de subscrever e junta-te a nós. É rápido e garante que não perdes as próximas dicas de mecânica automóvel. Falando em calor e plásticos ressequidos, há um problema clássico que leva muita gente ao desespero e que acontece frequentemente nos modelos mais antigos, especialmente quando os termômetros sobem. Estás a chegar à portagem da autoestrada, carregas no botão para descer o vidro e ouves um chiar agudo. O vidro desce torto, ou pior ainda, ouves um estalo e o vidro cai para dentro da porta. O que aconteceu? As borrachas guias por onde o vidro desliza secaram completamente com o tempo e o pó acumulado. Isso cria uma fricção enorme. O motor do elevador tem de fazer o triplo do esforço para empurrar o vidro para cima e para baixo. Eventualmente, os pequenos cabos de aço ou os suportes de plástico não aguentam a tensão e partem-se. Quando chegas à oficina, a sentença é sempre a mesma. Precisas de um elevador de vidro novo e vais deixar lá cerca de 100 euros entre a peça e a mão de obra. A verdade é que podes evitar isto com uma manutenção de 5 minutos uma vez por ano. Basta comprares um spray de lubrificante de silicone, baixar o vidro totalmente e aplicar generosamente ao longo das calhas de borracha verticais de ambos os lados da porta. Depois, sobes e desces o vidro várias vezes para espalhar o produto. Vais notar imediatamente que o motor trabalha muito mais solto e silencioso. É uma ação tão simples, mas que preserva o mecanismo por décadas e te poupa uma valente dor de cabeça no meio do trânsito. E já que falamos de segurança e condução diária, vamos tocar num ponto que muitos negligenciam até ao dia em que tem um acidente. O interior do carro não é o teu roupeiro nem a tua caixa de ferramentas. Deixar garrafas de água, brinquedos das crianças, carregadores ou chaves de fendas soltas nos bancos ou no chão é brincar com a sorte. Imagina que vais a circular numa daquelas estradas de montanha cheias de curvas fechadas na serra ou que precisas de fazer uma travagem de emergência a 120 km por hora. A física não perdoa. Qualquer objeto não fixado transforma-se num projétil letal que vai voar pelo habitat. Pode partir os ecrãs do painel, riscar os acabamentos caros da consola central ou, mais grave ainda, rolar para debaixo do pedal
inicial do travão exatamente no momento em que mais precisa. A solução é tão básica que chega a ser cômica. Um simples organizador de encosto de banco resolve quase toda esta confusão, colocas lá tudo o que precisas. Fica tudo à vista, seguro, não suja os estofos e garante que tens espaço livre nos pés para conduzir sem surpresas desagradáveis. Agora vamos ao prato principal, o terror de qualquer inspeção periódica obrigatória. O inspetor aproxima-se com aquele aparelho de medir os faróis, abana a cabeça e diz que as tuas ópticas estão demasiado opacas. Chumbei, para casos extremos de amarelamento, onde o plástico de policarbonato já parece mais um muro do que um vidro, não há truques mágicos de limpeza, tens de ir pelo caminho da lixagem úmida, também conhecida nas oficinas como polimento abrasivo. Este processo baseia-se em retirar fisicamente a camada de plástico queimado antes de sequer pensares em pegar na lixa. Isola bem toda a chapa à volta do farol com fita de pintor para não destruires a pintura do carro. Vais começar com uma lixa de água de grão 800. O segredo aqui é a água. Nunca faças isto a seco. Borrifa constantemente água com um pouco de sabão no farol e na lixa. Faz movimentos cruzados, horizontais e verticais com pressão moderada. Vais ver uma pasta amarela a escorrer, é o plástico oxidado a sair. O farol vai ficar completamente fosco e esbranquiçado. Não entres em pânico, é suposto ficar assim. Depois passas para uma lixa de grão 1500 para suavizar os riscos anteriores e terminas com uma lixa de grão 2000 para deixar a superfície quase lisa. Finalmente, aplicas uma massa de polir fina com a ajuda de um pano de microfibras ou de um acessório num berbequim em baixa rotação. Como por magia, a transparência regressa e a luz volta a passar perfeitamente. Atenção ao que vou dizer a seguir, porque este é o erro mais comum que as pessoas cometem e que arruína todo o trabalho. Mas antes de te revelar a solução e os impacts, este é o momento ideal para escrever. Se parasse o ano depois de... Mas e se estiveres com o orçamento apertado? O carro tem de ir à vistoria amanhã e precisas de uma alternativa imediata e desenrascada que realmente funcione? A combinação de pasta de dentes branca e cera automóvel é um truque da velha guarda que tira qualquer um do sufoco. Lavas bem a óptica, aplicas pasta de dentes normal, daquelas brancas e simples. A pasta tem abrasivos super finos, perfeitos para desgastar apenas a superfície microscópica oxidada. Esfregas com movimentos circulares, enxáguas bem e secas. O grande detalhe deste método caseiro não é a pasta, é o que fazes a seguir. Tens de aplicar cera automóvel de boa qualidade, mas não basta uma camada. Aplicas a primeira camada, deixas secar e limpas. Depois aplicas imediatamente uma segunda camada. Este revestimento duplo de cera cria um escudo denso que bloqueia os raios UV e prolonga a claridade do farol por vários meses, melhorando drasticamente o alcance do teu feixe de luz à noite. A mesma lógica da pasta de dentes aplica-se àqueles sustos constantes nas ruas estreitas das nossas cidades históricas. Deixas o carro estacionado e quando voltas tens um risco branco na porta porque alguém abriu a porta com força a mais ou raspaste ligeiramente num arbusto. Antes de ires a chorar ao bate-chapas pedir orçamentos, faz o teste do toque, passa a unha suavemente na perpendicular sobre o risco. Se a unha não prender no vinco, significa que o arranhão é superficial e afetou apenas a camada de verniz transparente, não chegando à tinta ou ao primário. Aqui a pasta de dentes branca volta a ser uma excelente aliada. Coloca um pouco num pano de microfibras e massaja a área riscada com movimentos circulares durante 1 ou 2 minutos. Estás essencialmente a fazer um polimento microscópico que suaviza as margens afiadas do risco no verniz. Como esses pequenos arranhões são muito visíveis porque dispersam a luz em várias direções, o alisamento bocado permite que a luz volte a refletir uniformemente. Lavas a zona, analisas e percebes que o risco é uma técnica. O carro, o diagnóstico, em resumo,